Bem-vindos a mais um episódio do videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Como de costume, todo mês trazemos especialistas para discutir assuntos interessantes para você, associado da nossa SBM. Eu sou Paulo Tenório, membro da Educação Continuada, estou aqui com o Dr. Lincoln e a doutora Nathalie, também membros dessa comissão. Nathalie, por Hoje os favor. nossos convidados são a doutora Renata Araquelian, oncologista, e o Juliano Duarte, mastologista. Por favor, se apresentem brevemente e vamos começar a nossa discussão, que será sobre o tema Quando não indicar cirurgia upfront. Oi, pessoal, sou a Renata Araquelian, oncologista clínica, trabalho no Hospital 9 de Julho e no Santa Paula e também no Hospital da Mulher e vou de voluntária na Unifesp. Juliano, por favor. Eu, eu sou Juliano Duarte, sou mastologista da Unicamp e da Clínica Fêmea de Campinas. Estou aqui para ajudar vocês aí nesse debate. Bem, então vamos lá. Então, como de costume, vocês receberam, a maioria dos sócios receberam pelas vias digitais, um questionamento, algumas perguntas para a gente discutir aqui nesse videocast, sempre linkado com o tema da nossa reunião mensal. Então, hoje, como vai ser a questão de quando não indicar cirurgia upfront, uma das perguntas que nós fizemos, um casinho rápido que nós vamos começar essa discussão, que era uma paciente de 56 anos, pós-menopausa, ígida, que numa avaliação inicial ela apresentava um nódulo, um CDI luminal A, T2N1/2, aos exames clínicos. E ela tinha uma relação volume tumoral com a mama totalmente compatível para uma cirurgia conservadora. E aí foi perguntado, foi questionado qual seria a conduta dos respondedores, para quem respondeu esse questionamento. E praticamente metade, 45%, indicaria cirurgia upfront e 44% a quimioterapia neoadjuvante, que é um quesito que muito a gente tem essa dúvida, tem esse questionamento, tem essa diferença nas condutas. Então, vamos começar primeiro, então, questionando nossos convidados para a gente iniciar essa discussão. Logicamente, quando a gente tem um tumor HER2, quando a gente tem um tumor triplo negativo, ou quando é localmente avançado, normalmente a gente começa com uma quimioterapia neoadjuvante, mas nessa situação, então, T2, N positivo, podendo ser realizada uma cirurgia conservadora. Renata, você como oncologista, primeiramente, qual que é a sua tendência mais nesses casos? Luminal A, um N positivo, cirurgia conservadora totalmente factível. Então, nesses casos, por ela ser uma paciente na pós-menopausa, se possível, a gente sabe que fazer a quimio, né? Qual que seria a vantagem, né, da gente fazer uma quimioterapia neoadjuvante? Tentar fazer uma cirurgia conservadora, que no caso aqui já é possível, e eventualmente a gente tentar diminuir a extensão da doença, da cirurgia axilar. Ela tem um tumor, um luminal A, né? Então a gente já imagina que talvez a resposta não seja tão exuberante a ponto de ter uma resposta clínica completa na axila e com isso a gente conseguir fazer só o sentinela. É mais improvável num tumor luminal A que a gente consiga fazer isso. Então, uma vantagem da gente tentar operar, assim, o N1/2 é aquela coisa meio mais capciosa, porque se for um Já foi de N1, propósito, cara, né? se for Que um senão. N1, eu discutiria fazer a cirurgia primária, eventualmente, para a gente tentar oferecer. Se essa paciente tiver condições de fazer um teste genômico depois da cirurgia, a gente, eventualmente, por ela ser pós-menopausa, a gente poderia tentar tirar ela da quimioterapia e fazer só hormonioterapia. Então, essa seria uma vantagem da gente não oferecer a quimio neoadjuvante. Agora, se ela for um N2, aí a gente já tem menos respaldo para pedir uma assinatura depois. E aí, dado que eu vou fazer quimioterapia, de repente vale a pena a gente fazer uma quimioterapia neoadjuvante. Então, eu discutiria bem com vocês se isso está mais para N1 ou para N2. Porque eu acho que isso me ajudaria nessa decisão da gente começar pela quimioterapia ou começar pela cirurgia. Se a gente tivesse um ultrassom de axila que sugerisse só um N1, você ficaria tranquila de Aí fazer a cirurgia upfront? eu tenderia, se ela tivesse condições, se a gente já soubesse que é uma paciente que vai ter condição de fazer uma assinatura, Uhum.
depois, eu tenderia a tentar privá-la, né, deixar ela, tentar livrá-la da Da quimioterapia. quimioterapia. Agora, se é aquela paciente que a gente já sabe que não vai ter condições financeiras para arcar com o custo do teste e que aí eu não vou ter como não fazer quimioterapia sem esse respaldo da assinatura, aí eu discutiria já fazer uma quimio neoadjuvante. Gil, foi bem parecido com o caso, semelhante com o caso que você apresentou na reunião, né? Você quer fazer um É. resumo para quem não teve essa oportunidade de que foi a conduta e o que depois, com o resultado final, talvez teria sido diferente? Talvez o que mudou do caso que eu apresentei foi que era paciente pré-menopausa, era muito Isso. jovem, tinha 42 anos, né? É uma situação que certamente a pessoa iria receber quimioterapia, ou anel ou adjuvante. Naquele caso, eu optei por terapia neoadjuvante, né? Uhum. E, na verdade, a gente está evoluindo agora simplesmente por quê? Porque existe uma tendência nossa de tentar fazer uma cirurgia mais econômica na axila a qualquer preço, né? Não sei. Então, essa é a angústia do mastologista nessa decisão. É por isso que a gente viu 45% e 44% no outro. Alguns optam por operar, outros optam por neoadjuvância. Eu tenho uma tendência a oferecer neoadjuvância nessas situações de axila positiva, né? Mas por vezes a gente entra pelo cano, né? No caso que eu tinha discutido lá na nossa reunião, o que acabou acontecendo? A paciente foi para neoadjuvância e ficou com doença residual na axila, né? E ficando com doença residual na axila, o que já era esperado, porque era um luminal, né? Eu acabei optando por fazer uma linfadenectomia axilar, ou seja, se eu fizesse uma cirurgia upfront, talvez com linfonodo sentinela, com até 2 linfonodos positivos, eu poderia poupá-la de uma linfadenectomia. Então, essa ideia que a gente está tendo hoje, basicamente é por causa disso. A gente está tentando ao máximo evitar a linfadenectomia, né? Talvez no futuro, Então, e aí? quando Ai, desculpa, Gil, falei. Então, talvez no futuro, quando o estudo do grupo Alliance mostrar que talvez a radioterapia seja tão efetivo quanto a cirurgia, a gente vai acabar talvez essas discussões aí, né? Porque se a paciente for fazer quimioterapia, eu posso optar por neoadjuvância. Se tiver doença residual, eu faço radioterapia dessa axila, que foi, no caso, a maioria voltou para fazer radioterapia. Eu acabei fazendo linfadenectomia. Então, nesse caso, o que me desanima, de certo modo, se fosse um N1 luminal A, assim, a chance, né, dela responder na axila é menor e a chance dela ter uma assinatura de baixo risco é maior. Agora, se fosse um luminal B, aí, né, um tumor com características mais agressivas, um luminal B, axila positiva, grau 3, aí a gente imaginaria que ela teria mais chance de responder na axila e uma chance talvez menor de vir um oncotype de baixo risco. E aí eu ficaria mais animada para fazer a quimioterapia neoadjuvante. Então, eu acho que não dá para a gente generalizar. Cada caso a gente vai ter que Não, não, ver, né, as é, particularidades. sim, ótimo, Renato. Acho isso que você falou da assinatura genética, eu acho que é essencial, principalmente nesse caso aqui de pós-menopausa, pensando no Pós-menopausa. N1. Mas assim, nós temos também muitos colegas aqui que estão nos acompanhando que não têm acesso nenhum à assinatura genética. Agora, Aí, imaginando, não, você não vai ter a possibilidade de assinatura genética. Eu entendi que a questão da assinatura genética, você vai muitas vezes poupar é, essa paciente de quimioterapia adjuvante, então para que a gente vai iniciar com uma neoadjuvante? Agora, qual seria a sua ideia se a gente não tivesse assinatura genética de maneira tá. nenhuma e axila ainda, vamos ainda fixar nisso, N1 ou N2? Então aí facilita, porque aí eu Aí você também vai com a sou quimio. fã da quimio. Eu sou fã da quimio, aí facilita, porque é uma paciente que, com axila positiva, mesmo após na menopausa, a gente vai fazer a quimio. Se eu vou fazer a quimio depois, eu vou fazer a quimio antes para tentar diminuir a extensão da cirurgia axilar dela. Sim, sim. Concordo com o Gil que às vezes a gente entra pelo cano, e se ela tivesse poucos linfonodos, a gente podia ainda assim poupá-lo, né? Mas se ela tem uma axila francamente clinicamente comprometida, eu faria quimio neo. Renato, você sabe que na reunião eu defendi o oposto.
Mas eu defendo claramente como essa discussão em tumor board, ele mostra as filigranas e os detalhes são as coisas mais importantes. O caso que o Juliano apresentou na reunião, eu defendi, como o Juliano mostrava, um exame radiológico só com linfonodo alterado, eu mostrava um artigo que é do Memório, que eles comentam que quando a melhor situação era a que o Juliano estava apresentando, era um caso T1N1. Para esses casos que eu estava comentando para o Juliano, Juliano, às vezes a gente se importa com linfonodo positivo, mas um dos pontos mais importantes que a gente precisa frisar é se esse caso tem uma alta carga linfonodal, além das características, né, É. do subtipo para ver se tem uma resposta. Sim, sim. Sim. Aí vai uma avaliação adequada dessa axila, né? Aí eu perguntaria, então, a opinião do Juliano, assim, hoje, como que você, numa situação dessa, Juliano, você teria assim, uma dúvida clinicamente? N1, N2, eu palpei os linfonodos mais aumentados, não estou certo da consistência, como que você tem feito, e o que que você indicaria de um grande trial aí que você está conduzindo para uma avaliação adequada dessa axila? Só o O- ultrassom, se você confia no seu ultrassonografista? é, eu Pensa no tenho uma, luminal A, né? Vamos pensar no luminal A, é, like, nesses casos, pós-menopausa, tudo. eu tenho uma tendência hoje de, sempre que tiver algo suspeito, fazer a biópsia, né? Eu acho que, exceto numa situação muito escarrada, sim, um tumor claramente palpável na axila, com todos os exames suspeitos, talvez possa prescindir, porque é uma axila positiva, francamente. Naquelas situações em que você tem uma alteração de exame de imagem, não tem nada palpável, e você tem alguma suspeita, uma suspeita baixa, eu tenho uma tendência a fazer biópsia dessa axila. Entretanto, entendo também que vários colegas defendem essa possibilidade de você não biopsiar, tipo, ignorar esse exame de imagem e partir para uma cirurgia primária e indicar o linfonodo sentinela, entendendo que aquele linfonodo sentinela, tendo até dois positivos, eu posso incluí-los dentro dos critérios do D11. Até o começo do ano, isso era meio desconfortável para mim, né? Depois que saiu o dado do Senomac, no qual eles incluíram em torno de 13% de mulheres que tinham ultrassom suspeito e fizeram linfonodo sentinela e tinham até dois positivos e randomizaram para fazer cirurgia ou não, eu fiquei mais tranquilo. Então hoje, talvez, daqui para frente, eu comece a deixar de biopsiar alguns desses casos. Inclusive no Senomac, eles incluíram uma pequena parcela, mas é bem pequeno, de que tinham até biópsia positiva, né? Então, ou seja, é meio esquizofrênico o nosso pensamento, né? Você fazer um sentinela em alguém que tem uma biópsia positiva. Mas eles fizeram, acho que abriu uma margem importante para a gente começar a pensar nessa possibilidade. Clinicamente negativo, né, Gil? Era clinicamente É negativo, fez clinicamente não ultrassom, palpável, né? suspeita, Só no exame de BAFA, imagem, ou seja, uma carga tumoral, como o Link falou, uma carga baixa, tumoral né? no exame de imagem bem baixa, Uhum. Você né? sabe, Juliano, que o ano passado em San Antônio foi a primeira vez que eu vi a doutora Morrow defendendo a ecografia em mãos habilitadas. Você vê, vai somando os dados de outros trials, outros estudos, a gente vai entendendo diferente e que esse dado ele pode colaborar, né, Renato? Com certeza. Eu Renato, e na acho. visão do oncologista, como você gostaria de abordar uma axila dessa? Palpou um, não sabe se é N1, N2, biópsia. Como Então, que você se sentiria confortável, até nessa questão da conduta de quimio-neo ou não? obviamente que eu sempre discuto com o mastologista da paciente, né? Mas vamos imaginar que não tenho contato, não consigo acesso e depende só, De Gente, só você. de mim. Dependendo só de mim, eu sou como o Juliano, assim. A não ser que seja muito, muito Exorbitante, clinicamente bizarro. positivo. exorbitante, Uhum. eu Para tendo a pedir
alguma, eu tenho que Ultrassom pedir por uma biópsia. core, né, Amostra tecidual, para né? ter certeza se é ou se não é, para eu me sentir mais segura do caminho que eu vou Seguir. tomar. E pensando na quimioterapia, então, para os tumores luminais, qual o esquema que você usa via de regra? Sempre com antraciclinas, depende do caso, como é que é a sua realidade? Então, na neoadjuvância, a maior evidência que a gente tem é esquema contraciclina, né? O bom e velho ACT. Uhum. A gente não tem dados firmes, né? Assim, consistentes para a gente tirar a antraciclina do esquema de neoadjuvância. E na adjuvância? Então, Aí, veio essa paciente pós-menopausa, o linfonodo positivo, um T2, e você define por adjuvância. então, é sempre essa questão, né? Podemos ou não podemos tirar a antraciclina? E aí, o que que a gente tem de dado? A antraciclina é um dos quimioterápicos mais atuantes aí no câncer de mama. Linfonodo positivo, a gente, a não ser que a paciente tenha uma contraindicação para receber antraciclina, a gente não erra dando antraciclina. Então, a gente sabe que a antraciclina é importante, a gente sabe que o ACT, né, a meta-análise do EBCTCG já mostrou para gente que o ACT, ele é mais eficiente do que esquemas sem antraciclina. A gente tem o ABC Trial que mostra para gente que o TC, a gente não pode falar que ele não é inferior ao ACT. A gente também sabe que esse dado, ele é mais robusto para as pacientes com câncer de mama triplo negativo e para os luminais com alta carga de doença axilar. Então, assim, eu dou antraciclina para todo mundo com axila positiva? Não, às vezes eu não dou. Quando que eu cogito não dar antraciclina? Então, para pacientes que eventualmente tenham alguma comorbidade, né, paciente um pouco mais idosa, hipertensa, diabética, que eu vou ficar preocupada com o risco cardiovascular futuro dela. E para pacientes com um tumor, temos um tumor luminal A, poucos linfonodos comprometidos, eventualmente eu tiro a antraciclina dessa paciente. Mas a gente dá antraciclina, a gente não vai poder ser criticado por ter dado antraciclina para uma paciente com uma axila positiva. Nossa, Renato, você comentou de um trabalho muito importante que é o ABC Trial, que inclusive foi atualizado no JCO, né, esse ano. E me chama a atenção que eu converso com vocês, oncologista, que o ABC ele comparava 6TC versus esquema AC versus T. E colegas oncologistas, a gente vendo a literatura, dá pouca sustentabilidade quando a gente quer descalonar e faz 4TC. Pois é. Os oncologistas, viu, Juliano, que aqui em São Paulo que eu trabalho, eles, quando você fala 4TC, nossa, a pessoa fica, olha, se é para fazer 4TC, eu vou fazer uma coisa diferente, talvez. Tem colegas que já falam em 6, né? 6TC Sim, ou não sim, TC, né? E ponto. Essa é outra coisa controversa na literatura, né? Eu até, em San Antônio do ano passado, perguntei para o Otto, né, se ele faz 6 ou se faz 4. Ele falou que no serviço dele, eu acho que era 4, mas tem serviços que fazem 6, tem serviços que fazem 4. A gente não tem essa comparação direta. Os oncologistas muitas vezes usam, é um risco intermediário, vou fazer 4. É um alto risco, vou fazer 6. Quando a gente quer dar só um pouquinho de químio, não tenho certeza, dou ou não dou 4. Não, quero dar, só que eu quero tirar antracíclico, dou 6. Isso é meio, né, a gente não tem um super dado que nos autorize a fazer 4. Então, a rigor, é um alto risco, a gente faz 6. Se a paciente suporta 6TC, é o que é o quando é aquele que a gente preconizado fica assim, será que dou químio, não dou químio, dou químio, não dou químio? Aí a gente, às vezes, faz 4. Ou se a tolerância é muito ruim, aí você planeja 6, mas aí você diminui para 4. Mas existe essa controvérsia, né? Agora, para tumores, vamos falar de tumores luminais B, HER2. Então, a Sim. segunda
A segunda questão seria a paciente de 56 também na pós-menopausa, um CDI que também teria uma relação tumor-mama compatível, Gil, aí com cirurgia conservadora, e um HER2, então, luminal B HER2 com axila positiva, tá? E na pergunta, 7%, Renata, das pessoas responderam que faria quimioterapia neoadjuvante sem o tratamento anti-HER, Gil. Assim, na sua vivência, existe espaço para fazer uma quimioterapia neoadjuvante, uma paciente HER2 positiva, com axila positiva, sem terapia anti-HER? O que vocês têm vivenciado aí, SUS, particular? Acho que vale essa discussão. Quer começar, Gil? Quer começar, Gil? Eu pessoalmente acho que não, exceto se a pessoa não tiver condição clínica de receber a medicação, né? Hoje em dia a gente tem dados importantes aí mostrando taxas de resposta patológica completa extremamente grandes, né? Se não me engano, o caso era luminal HER ou era só Luminal HER2? B HER2 com Não, axila um pouco positiva e menos 7%. resposta do que o HER2 puro, Uhum. pode chegar até 80% quando a gente faz duplo bloqueio. Então, acho que hoje, se eu não estou me enganado, acho que sempre a gente faz. Aí tudo vai depender também do que é disponível, né? Uhum. Por exemplo, nos serviços públicos a gente não tem pertuzumab. Então, certamente a gente não vai fazer duplo bloqueio, mas o trastuzumab a gente tem em todos os lugares do Brasil e alguma terapia anti-HER acho que vai fazer. Você Concordo, concorda? concordo. Eu não consigo imaginar a gente não usar, né? Não deixar de usar seja o trastuzumab, seja o duplo bloqueio, se a gente tiver acesso, no tratamento neoadjuvante. E se a gente for pensar que a paciente não tem condições clínicas para receber, aí eu acho que a gente nem faria neoadjuvância, a gente operaria essa paciente, não faria para uma paciente HER2 positiva um tratamento neoadjuvante sem Parcial, trastuzumab, só com que assim, qual seria quimioterapia. uma contraindicação? A paciente que tem Então, uma insuficiência cardíaca, aí ela também não poderia receber antraciclina, então ela já não vai receber um bom esquema de neoadjuvância. E aí, talvez seja melhor operar, né, essa paciente. talvez, Renato, uma única situação acadêmica é câncer de mama em gestação, Ah, sim, Uhum. talvez seja a única situação. para não utilização de É, terapias-alvos, Eu mesmo acho, eu tendo acho que sim, agora acesso, mesmo com sim, Herceptin. concordo. talvez o questionamento da neoadjuvância que vai ser presente e futuro é que será necessário os antracíclicos? Essa que é a pergunta que vai ser feita, a gente não tem ainda a resposta. Se precisa incluir antraciclo nesses esquemas de pacientes HER2 com duplo bloqueio, né? Então, inclusive parece que na Unicamp está começando um estudo lá, não é da Unicamp, a Unicamp é um dos centros participantes, que está suprimindo antraciclina, só fazendo duplo bloqueio, um estudo fase 2 se eu não me engano, e eu acho que essa vai ser o futuro aí. Essas pacientes HER2 que têm alta expressão de, de HER2 e que não são luminais, no caso aí é luminal, mas não são luminais, será que eu preciso da antraciclina? Né? Eu acho que A gente nesse já momento, tem sim, feito, assim, tendo acesso ao pertuzumab, a gente já tem feito, já tem tirado a antraciclina e a gente já faz aquele esquema daquele estudo Train-2, que é o sim. TCHP, né? Então a gente já tem feito isso de rotina. Então, Agora, desculpa, no eu errei. Não SUS, faço fazer quimioterapia. O estudo é sem quimioterapia, só terapia fazer anti-HER. só o duplo bloqueio, Só isso, isso, né? sem Não é químio. outra Aham. assim. Sem Sim, eu acho que quimioterapia. é o próximo passo, exato. E a gente Isso. ver para quem que a gente pode tirar a químio e fazer só os anticorpos, Só concordo. isso. Aham. E, e só o THP, os modelos alemãos, tem indicado, Renata? Ainda não. Na adjuvância. Na Na adjuvância? adjuvância, A Na adjuvância. adjuvância, sim. Paciente operou, sim, às vezes eu faço o THP, assim, paciente com tumor que não seja, né, tumor que não é tão grande, axila linfonodo negativo, o paciente já chegou operada, que não fez a neoadjuvância, eu faço. Tumor maior que 2 Algumas vezes eu faço o centímetros. THP, sem a carbo, Sim, digamos. sim, sim. Sim, eu faço. Ótimo.
E na neoadjuvante, tipo, duplo bloqueio, sempre na axila positiva? Duplo bloqueio? É, Sempre, sempre. sempre. E na axila negativa, com tumores maiores do que 2 centímetros na neo, a gente também faz, né? A não ser que a gente não tenha acesso ao pertuzumab como no SUS, Sim, Uhum. sim. né? Gil, e na axila dessas pacientes, então, N1, que fizeram quimioterapia neoadjuvante, que tiveram a resposta, você sempre usa a dupla marcação? Você usa o que tem disponível? Como que você tem acompanhado essas taxas aí de falsos negativos para essas pacientes? No meu consultório privado, eu faço a dupla marcação, né, com o objetivo básico de tirar o maior número de linfonodos possível, linfonodos sentinelas, de Uhum. preferência 3, baseado nos estudos no CENTI, no 1071, no FINAC, que diminui essa taxa de falso negativo, né? Mas, por exemplo, na Unicamp, a gente não tem disponível a dupla marcação em todos os casos, a gente usa o patente na maioria das vezes, né? Tentamos fazer uma amostragem maior de linfonodos axilares e ficamos satisfeitos com o que a gente retira. Então, se tirou dois, tirou um, fazemos uma avaliação intraoperatória de linfonodos suspeitos e retiramos. Mas eu tinha conversado na reunião semana passada que cada vez menos eu tenho me preocupado com falso negativo, com ficar doença residual da axila, Uhum. na axila. Tanto na cirurgia para fronte, quanto na cirurgia pós-neoadjuvância. Porque a gente tem visto ao longo do tempo, em vários estudos randomizados, mostrando que existe uma porcentagem muito grande de pacientes que ficam com doença residual nessa axila e que o desfecho não mudou. Não Então, quanto recidivam que está mais. aqui, vocês conhecem todos desses. Vamos lá. É Uhum. Z11, aí vai Senomac, o Sinodar One, e desde os primórdios aí, se você pega o 2301, né, que era com micrometástase, Prometer. todos ficam. Quanto maior a carga de doença no linfonodo sentinela, maior o risco de ter ficado doença residual. E todos esses estudos que eu citei são todos estudos randomizados que compararam cirurgia versus não cirurgia na axila, né? E no grupo que fez a cirurgia tinham essas taxas, não de 11, depois foi para o Z11 foi para 27, né? O sinodal é um 44%. Então, ficar doença na axila residual tem se mostrado assim não ter uma repercussão no prognóstico, né? E por isso que eu estou ficando cada vez mais tranquilo aí, né? Você Tanto em número sabe, de Juliano, linfonodo quanto em dupla marcação. você sabe, Juliano, que eu insisto nessa expressão. Ficar linfonodo extra, a gente sempre vai pegar vários dados, né, Renato Juliano? A discussão que eu acho que a gente tem que sempre dar um passo a mais é se vai ficar uma alta carga linfonodal e o que isso pode representar. Em hipótese alguma, eu acho que esses casos precisam vir por uma discussão de tumor board, mesmo quando existe uma suspeita de alta carga linfonodal. Porque quando a gente consegue pegar pacientes num cenário, seja cenário Z11, o, o do grupo de Melão, 2301, o 2301 até RM048 é para mico. Z11, Micrometástase, Sinodaruam, sentinela. o Senomac, a alta carga linfonodal era abaixo de 10%. Se a gente for muito seletivo, é menor ainda. Para o grupo do memória para pós-menopausa, é menos que 4%. Isso porque com ultrassom. Chama mina ali, é a primeira altura. É, então a gente precisa selecionar esses casos para ver que, de fato, eu também sou da sua opinião, sabe, Juliano? Eu, eu sempre me preocupei em realizar a técnica aos moldes específicos, de fazer dupla marcação. E vendo os dados de grupo de Boston, canadense e do Memório que não defendem a clipagem prévia, eu acho que os desfechos, desde que o caso seja
selecionado, os desfechos vão ser muito semelhantes. Porque na reunião eu estava comentando, Renato, que o problema é que às vezes a gente pega a segunda opinião. O caso não começou com a gente, Uhum. foi clipado em outro serviço, e eu estava defendendo com o Juliano, eu acho que quem clipa tinha que pôr o clipe mais robusto, o formato em barril. E não é assim, porque tem um combo, tem mais de 100 clipes no mercado. E às vezes me colocam um clipe delicadinho que vai dificultar Achar. achar. E o significado disso, o trabalho que dá para a gente, cirurgião. Eu acho que você está exatamente claro nisso, né, Link? Eu acho hoje é claro, a abordagem maior da axila, a gente tem que pensar na maneira prática, o que que vai mudar? Então, para um oncologista, né, Renata? Você tem 1, 2 linfonodos positivos, você fez a quimionel, nesse caso nosso, por exemplo, um HER2, Não vai mudar, fez, eu né? ressequei 1, 2 linfonodos, que se ele vier positivo ou negativo, vai mudar a sua conduta após? Não. Não. Num triplo negativo, possa ser que mude, mas se tiver um positivo, Já era o basta. suficiente. E hoje, cada vez mais, a gente também, para a questão da radioterapia, a gente está vendo que isso não tem muita importância na conduta pós de 1 a 3 linfonodos, né? Falando de uma axila totalmente comprometida, aí é outro quesito. Mas hoje, cada vez mais, 1, 2 linfonodos é totalmente suficiente, né? Mas a gente não No vai. geral, logicamente, no geral, né? Eu também Bom. defini na reunião, Juliano, eu vou até comentar, mas você comenta, eu defini na reunião, Renato, que na ASCO, o grupo canadense, o grupo holandês, NMEC, Van Hemert, apresentou os dados dele, que eu acho que é uma antecipação do Alliance, Uhum. mas isso, que quando ocorria PCR, 75% desse grupo era HER2 triplo negativo, não por acaso tinha um PCR. A taxa de recorrência axilar era baixíssima, menor que 1%, 0,7%. Que quando não ocorria PCR, não por acaso, 3/4, 76% eram RH positivo, HER2 negativo. Mas que a taxa de recorrência axilar era 3,5%. O que chamava atenção é que a recorrência à distância aumentava em 8 vezes. E eu falei para o Juliano na reunião, falei, Juliano, eu acho que a taxa de recorrência à distância é muito mais do estadiamento prévio Inicial, e do subtipo intrínseco. Uhum. Muito mais do que aquele linfonodo que não respondeu e tem uma capacidade de metástases à distância. Mas eu também defendi uma outra coisa, que a gente passa por vários períodos de mudança, né, Renato? Engraçado, e hoje eu temo a parte jurídica. Sim. E eu defendi isso para o Juliano. Se eu tenho isso, uma paciente que eu consiga ter o tumor board que trabalha comigo é uma coisa. Se eu não tenho essa equipe multidisciplinar e eu não sei se a paciente vai seguir claramente comigo, é institucional, eu preciso deixar muito bem claro, às vezes dobradamente, para a gente não ter falado, não tinha entendido isso, recorreu na minha axila. Porque enquanto a gente não tiver, a gente acha que isso não vai fazer diferença, né? Os dados todos dos estudos vêm mostrando para a gente que provavelmente isso não faz diferença. Só que se a paciente não respondeu, é exatamente isso. Talvez já seja um tumor de pior prognóstico, com uma chance maior de recorrência à distância. Quando ela recorrer, quando aparecer uma meta, até como é que você vai provar que não foi por conta daquele? Como é que você vai fazer a pessoa entender, se você não tem ela muito junto de você, e isso não tiver sido bem claramente discutido com a paciente, isso pode dar uma enroscada, a né? questão de não fazer diferença, nós estamos pensando em terapêutica, né? Isso, Que prognóstico vai ser terapêutica. pior, lógico, né? Mas Não assim, porque terapêutica. ficou, mas por conta de Da antes. própria agressividade da doença, né? mas eu digo assim, eu entregar a paciente para você, um HER2, fez Isso, para mim quimionel, não vai fazer eu tirei um diferença. linfonodo com um positivo, ou 2, 3, não vai mudar a sua conduta. Não vai. Paciente não metastática, logicamente, né? Que não teve o diagnóstico pós. Mas é que o prognóstico sempre é pior e a recidiva pode mas ser é que pior. sempre vem essa questão, volta para reoperar, não volta, sim. volta, não volta, não vai mudar, porque a minha terapêutica não vai mudar. O prognóstico meio que já
já tá determinado. lá, né? A É. gente não imagina que ficar esse linfonodo vai interferir. Não, já foi definido antes. Só que quando ela recidivar, se isso não tiver muito bem alinhado, como é que você justifica hoje que você não voltou ela para cirurgia para esvaziar toda a Sim, axila sim, dela, sim, né? sim. Ô, Gil, e é interessante a gente saber que, se eu não me engano, em 2018 teve uma avaliação dos cirurgiões americanos e para ver quem fazia realmente a conduta do Z11, né? E assim, mais da metade deles não acabavam seguindo quando tinha um linfonodo sentinela positivo e acho que 60% quando tinha dois, não é Nós isso? temos dados nacionais também do Então, Pimentel então, avaliando isso também. como é isso na sua realidade? Você segue o serviço que você trabalha, segue o molde do Z11 ou ainda não está bem estabelecido? Tudo bem que foi em 2018, né? A gente segue, a Nath sabe, né? A gente segue. Mas é muito claro que qualquer estratégia de descalonamento é de extrema dificuldade de implantação em todos os Uhum. sentidos, E tudo né? bem, né? Então, hã? E tudo bem, né? Tudo Disso. bem. É. Então, por exemplo, assim, a gente percebe que tudo, né? Nós tivemos no ano passado, saiu o resultado do Sound. Se perguntar para quem não tem feito o linfonodo sentinela, é muito pouco, Uhum. né? Então, qualquer coisa que quer diminuir tratamento é muito difícil. E é muito interessante que o contrário é diferente. Qualquer droga nova, qualquer cirurgia nova, todo mundo quer fazer e quer falar que está fazendo, mesmo que a gente não tenha muita evidência, né? Vocês percebem isso? Exato. É. Então, eu sempre digo isso, o Exato. descalonamento é ruim. E sabe um imbróglio que a gente está vivendo em relação, até citei o Sound aí agora, é o seguinte, a gente está vivendo uma situação, anteriormente à publicação do Sound, que por vezes a gente tinha um tumor pequeno, por exemplo, tô voltando à história do tumor luminal, que era compatível para fazer uma cirurgia conservadora, que não palpava na axila, muitos colegas acabavam nem fazendo nenhuma avaliação imaginológica na axila, né? Ia para o linfonodo sentinela e aceitava os dados do Z11, né? Quando entra no cenário essa publicação do Sound, no qual você precisa de um ultrassom da axila para não fazer o sentinela, isso dificulta cada vez mais, porque cada vez mais a gente vai achar linfonodos com suspeita só imaginológica e não suspeita clínica, e a gente vai ficar na dúvida do que a gente faz. Se não tiver doença, beleza, você pode até não fazer o linfonodo sentinela, mas se tiver alguma suspeita, o que que você vai fazer? Biopsiar, não biopsiar. Então, quando entrou esse cenário de você ser possível não fazer linfonodo sentinela, e daqui para frente vão sair várias publicações nesse sentido, vocês sabem aí o que está em andamento, inclusive estudos nacionais, isso vai complicar mais ainda. Por isso que eu falei na reunião, Lincoln, para ti lá, que a gente está vivendo nesse momento, a abordagem da axila, um momento meio nebuloso, assim, que a gente vai para um lado, acha uma coisa e você não sabe o que fazer com aquele achado. Que, por exemplo, se você tiver um linfonodo ali só imaginológico positivo, né, como aquela minha paciente, eu faço uma biópsia dessa paciente, e ele dá positivo, né, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer uma linfadenectomia, né, sabendo que a quimioterapia pode não ter uma resposta boa no caso dos tumores luminais, ou eu vou fazer um linfonodo sentinela em alguém que tem um linfonodo positivo, né? Uma ideia que o Eduardo me deu lá, que eu nunca fiz, mas estou querendo começar a pensar nessa possibilidade, é tirar o linfonodo positivo, guiado, e mais linfonodos sentinelas. E se tiver uma amostragem de até 2 linfonodos positivos, não fazer nada. Será que isso é válido? A gente sabe que nem o Z11, nem o Sinomac, nem o Sinodar One fizeram dessa forma. Mas é uma ideia, ou seja, você faz uma avaliação cirúrgica para ver a carga axilar, a quantidade de doença que pode ter naquela axila. E se for uma baixa, não faz linfadenectomia. Se for alta, faz linfadenectomia. Achei interessante o pensamento, eu nunca tinha pensado nisso. O que que Nós vocês temos, acham? nós temos no NCCN, até nas últimas versões, ele autoriza você fazer o linfonodo sentinela se você tem até dois suspeitos e até dois biopsiados.
A gente tem no NCCN, se olhar, É. eles Essa falam isso. possibilidade. E tem essa possibilidade, porque o Z011 era até dois positivos, eles colocam como essa possibilidade. Juliano, só esse caso específico, a situação, eu só lembro a plateia que existe um subtipo que é traiçoeiro, que é o lobular. Uhum. O Isso. lobular, às vezes, tem um acometimento, mesmo você fazendo ressonância X, um ultrassom axilar, com um profissional bem habilitado, às vezes você vai pegar situações de alta carga linfonodal. E só complementar, Juliano, hoje o sound, para mim, Juliano, seria válido em paciente pós-menopausa ter que você fez um teste genômico que tenha que, que porque o sound mostrou que a alta carga linfonodal era 0,6%, Renato. Mas você vê como a medicina, essa medicina de ponta está ficando carésima, não é Uhum. caro, carésima, sabe? Nesse É. sentido, pena que aqui nós não temos essa cobertura do teste genômico, inclusive, nas seguradoras, porque a gente ia ter na nossa experiência, não os dados americanos ou europeus, a nossa experiência em variadas situações, inclusive na neoadjuvância. Uhum. E talvez a gente ia poder começar a extrapolar de outra forma. É uma arte, né, Juliano e Renato? A arte é como colocar esse fiel para a gente só escalonar quando necessário e descalonar sempre que possível, dando o melhor resultado, melhor desfecho. Pois é, ainda precisamos, a gente ainda precisa evoluir, ainda precisamos, né? Estamos caminhando, né? A tecnologia está vindo, tem os testes genômicos, tem no caso do HER2, o HER2-DX, mas são coisas, tem muita coisa que a gente ainda não tem acesso. E tem muita coisa que a gente já tem no Brasil, só que não é disponível para a maior parte das mulheres, por conta do custo, né? E ainda faltam biomarcadores que a gente não tem, né? Porque tem um monte de resposta ainda, pergunta que não tem resposta, né? Verdade, biomarcadores são importantíssimos. É o futuro, né? Vamos partir para a terceira, então, a terceira pergunta, terceiro tópico, que agora é a questão de triplo negativo. Então, uma das perguntas que nós fizemos no survey foi se questão de paciente com carcinoma, então, triplo negativo, axila livre, pré-menopausa. Aí, o questionamento é, qual o tamanho tumoral você costuma indicar cirurgia upfront? E nós tivemos a maioria, quase 50%, de meio a 1%, desculpa, de meio a 1 centímetro, 50% de quem respondeu citava essa medida como a medida para a cirurgia upfront. Como vocês veem isso daí? Como você tem costumado indicar, Juliano? A questão só a axila negativa, pré-menopausa, triplo negativo. Você tem uma nota de corte para Ó, indicação? Por quê? ao longo dos últimos anos, a gente tem discutido muito esse assunto aí, né? Esses números aí, 1 centímetro, 2 centímetros, são os mais falados atualmente, mas não tem uma base científica muito clara desse 1 e 2 centímetros, né? O que eu penso, o que eu tenho feito é o seguinte: eu tenho adotado geralmente acima de 1 centímetro, mas o que eu discutindo com o oncologista, se ele vai fazer quimioterapia para aquele tipo negativo, não vejo motivo de não fazer neoadjuvante. O tratamento vai ser o mesmo. Então, eu acho que foi esse pensamento. Eu fui dar até uma olhada no NCCN hoje para ver o que diz. Na verdade, ele não diz tamanho, ele diz quando indicar adjuvância no tumor triplo negativo. E lá tá, menor que 0,5 centímetro, não indicar. Mas você vai olhar um asterisco que tem embaixo e fala assim, em algumas situações de alto risco pode ser pensado. Aí de meio a 1, indicar. Acima de 1, sempre indicar. Então, se acima de 1 sempre indicar, na adjuvância, por que não fazer neoadjuvância? Outra coisa que eu penso é o seguinte, essa ideia que a gente tem de fazer a neoadjuvância
para selecionar casos que não são respondedores completos, ou seja, que não tem resposta patológica completa, para tomar capecitabina baseado no CreateX. Quando a gente vai ler o estudo e pormenorizar, né, quando eles dividem em tamanho de maior que 2 centímetros e menor que 2 centímetros, os menores de 2 centímetros não teve diferença estatística, ou seja, no benefício de tomar a medicação. Aí eu não sei, porque a amostragem era pequena, o número desse grupo era pequeno, menor que 2 centímetros, triplo negativo. Se é por causa do tamanho da amostra ou não. Aí eu pergunto para Renata. Se você tem Renata, se a gente faz uma neoadjuvância de um tumor entre 1 e 2 centímetros e não tem resposta patológica completa, você vai oferecer capecitabina ou não? Vou, Tá vou, entendendo? vou, a gente Assim, oferece, acima de 2, tudo bem. a gente usa o resultado do estudo, a gente não vai pelo subgrupo, assim, a gente sabe que essas pacientes que não tiveram a resposta patológica completa, elas têm muita chance de recidiva, e o triplo negativo é muito ruim quando ele recidiva, né? Então a gente tenta usar tudo que a gente tem disponível para tentar minimizar o risco dessa paciente recidivar. Então, era pequeno e não teve resposta patológica completa, normalmente a gente oferece. Oferece. Então, a neoadjuvância está indicada em todos os casos que vai fazer quimioterapia de algum momento. Eu acho que tem É, que pensar dessa forma. eu Não penso, do número eu, de corte, eu né? penso, Ou ex- tem que... eu penso Opa, exatamente isso. Acima de meio, se o oncologista vai fazer quimioterapia, eu costumo já indicar, então, mesmo com acima de meio, 0,6, 0,8, passar primeiro no oncologista para Uhum. quimioterapia. Mas uma pergunta que eu vou perguntar para Renata. Um paciente com tumor de triplo negativo de meio a um, ou, desculpa, de meio a um, mudaria o esquema para você de uma quimionel para uma Então, quimioadjuvante? essa é a questão, né? Assim, quando a gente é sempre nebuloso, certo? O paciente chegou, vamos imaginar que ela chegou operada e tinha 0,7. É sempre aquela discussão do que fazer, porque o clássico é a gente fazer ACT, oferecer doxorubicina, né, e oferecer antracíclico e o taxane, que é o mesmo esquema que a gente faria se a gente tivesse feito a neoadjuvância. Mas, para esses tumores menores do que 1 centímetro, muitas vezes a gente discute, e até o guideline da ESMO, por exemplo, é, dá esse respaldo para a gente fazer uma adjuvância com carbo-taxol, né? Tirar o antracíclico para esses tumores menores de mais baixo risco. Então, se eu operar essa paciente com tumor entre meio e 1, eventualmente, eu poderia discutir tirar o antracíclico. Mas eu entendo que isso sempre gera dúvida nos nossos tumor boards, nas discussões, né, nos nossos grupos os oncologistas sempre gera dúvida. Tem um paciente com tumor de 0,6, de 0,7, de 0,5, ACT ou carbitaxol? Isso sempre gera discussão. Sempre gera discussão. Então, é, é complexo. Quando eu recebo do cirurgião, eu vou fazer Já a operada. neoadjuvância. Ele mandou para mim, eu vou Ele fazer a mandou, vai. neoadjuvância. Quando chega para mim e é pequenininho, eu vou compartilhar essa decisão, né, vou discutir com o cirurgião se opera ou se faz a neoadjuvância. E muitas vezes compartilho com a paciente, aí a gente vai ver, né? Ah, qual que é o KI, se a paciente é idosa ou está na pré-menopausa. A gente tenta entender também quem é a paciente, mas nessa faixa de meio a 1, isso sempre é controverso. E a gente tem aquele estudo do Paulo Tarantino, é um estudo retrospectivo, com todos os vieses dos estudos retrospectivos, né? Mas ele pegou lá do banco de dados americano e avaliou como é que foi o desfecho das pacientes estágio 1, né? Dividiu T1A, T1B e T1C. E aí viu que para as pacientes T1A e T1B que não fizeram quimioterapia, a sobrevida livre de doença invasiva foi muito grande. E para o T1C, as que fizeram, né, foram melhor do que as que não fizeram. Então, T1C ficou aquela coisa, precisa de quimioterapia. T1A e T1B, talvez a quimio não faça tanta diferença. E aí, quando a gente soma
tudo isso, a gente fica mais tranquilo no T1A de operar direto, o T1B fica essa zona cinzenta, porque é um estudo retrospectivo que mostrou que a quimio não vai fazer diferença, então talvez operar primeiro, mas é um estudo retrospectivo. Ah, vou fazer a mesma quimio, não vou fazer a mesma quimio, então eu acho que entre meio e 1 vai gerar discussão. Acima de 1, eu acho que todo mundo é mais unânime em indicar A a quimioterapia nela, né? neoadjuvância, né? Rui, quanto um valor de tio alto impacta nessa sua decisão? Então, a gente também não tem nenhum estudo, assim, a gente Além daquele não dado tem holandês isso, a gente não tem os icônico. prospectivos, a gente tem. Esse ano a gente teve mais um estudo mostrando que tios alto, talvez a gente, né, é um tumor de melhor prognóstico, mas ainda, então, a gente usa esse dado, mas ainda é aquela coisa que a gente não pode bater o martelo, porque qual que é o valor de tios? Os estudos também, tem estudo que usa 30, 40, 50, a gente também não tem isso super bem estabelecido, então talvez juntar Mais uma coisa. mais uma coisa, né? Ah, é pré-menopausa, é pós-menopausa, é meio ou é 0,9, tios alto, quanto de alto? Na verdade, eu acho que a gente vai usar como uma informação a mais. Ah, a paciente não está motivada, porque o oncologista adora falar isso, né? A paciente está motivada a está, fazer né? quimioterapia. Eu quero fazer tudo. Ah, então beleza. Ah, eu não quero de jeito nenhum. Aí tem um tios alto, talvez a gente use isso para discutir com ela. Não, mas eu acho que é mais, hoje ainda é mais um dado para a gente juntar com todas as informações. Mas eu acho que a gente não tem ainda evidência para bater o martelo de fazer ou não fazer baseada nos tios. Mas a Nós gente temos- vem juntando o corpo de Juliano, evidência. eu É fiquei isso que eu ia falar pensando mesmo, isso, não é? Evita. Porque eu, vendo o nosso lado específico, né? Se os dados fossem amadurecidos, além do trabalho icônico que eu acho desse primeiro autor, Jung, eu ia falar que esses T1, N0, que fez uma avaliação radiológica, Rui, deixa a gente operar primeiro, aí você vai ter o dado melhor. Sim. Nós temos no nosso blog resumido, Lincoln, inclusive 2 estudos, um holandês e um americano, desse ano até. É recente, desse recente, ano. mostrando essa questão de TILs, um triplo negativo inicial e mais avançado, num tamanho maior. E o dado que nós temos hoje é prognóstico, não dá para a gente dizer como Sim, é uma preditivo, né? ferramenta. Por isso que eu falei, amadurecimento dos dados. Mas são dados que no futuro vão ser muito importantes, sim. Esses 2 estudos mostraram realmente essa relação muito fechada em relação ao prognóstico. Inclusive, no triplo, aquela dúvida no triplo negativo inicial mostrou que o TILS teve grande importância. Está no nosso blog para quem tiver interesse também de Ô, ler. Renata, Pois não, perguntando um negócio Gil. para Renata aqui, quando você faz a neoadjuvância, você sempre utiliza, sempre, não fala sempre, mas rotineiramente inclui a platina para triplo negativo? No Essa geral. também é outra, Hum. outra questão, mas nos tumores pequenos, a gente tem menos evidência, a gente tem mais evidência do benefício da platina para tumores maiores. No Tá. SUS, que a gente não tem acesso, por exemplo, à imunoterapia, Uhum. aí a gente acaba, né, quando tumor maior não tem acesso à imunoterapia, aí a gente não tem muita dúvida. Agora, para tumores pequenos, eu acho que a gente tem menos evidência para usar a platina. Eu até na ASCO, eu perguntei para Ana Garrido Eu e para vi, o Javier Cortes se eles eu vi. usavam para tumores pequenos a platina. Aí a Ana Garrido, ela não usa para tumores pequenos, e o Javier Cortes, ele usa, mas aí ele faz um esquema meio mirabolante dele, que a gente não tem, um embasamento que ele tira o antracíclico, faz a neoadjuvância com carbitaxol, e aí se a paciente não tem resposta patológica completa, aí ele faz o antracíclico, né, mas aí já é totalmente fora do que a gente tem de evidência, mas eu acho que a resposta é para tumores pequenos, a gente tem menos papel para usar o antracíclico, a platina Beleza. na neoadjuvância. Agora, Gil, falando um pouco mais de condutas cirúrgicas, né? Se a gente tem uma paciente que chega para você com uma
uma mamografia mostrando uma lesão nodular, tá? Mas com assim, microcalcificações extensas e suspeitas, né? Associada a essa lesão nodular. A gente perguntou que, na verdade, essas micros impediriam naquele momento uma cirurgia conservadora. E a nossa pergunta foi qual seria a conduta dos 153 pessoas? A gente vai sempre convidar vocês a responderem cada vez mais a nossa enquete. O que que elas fariam? 66% disse que indicaria a quimio neoadjuvante a depender do subtipo tumoral, do comprometimento axilar e do tamanho do tumor, tá? E quase 30% indicaria a mastectomia ali como primeiro tratamento. Então, sem ser naquelas situações óbvias em que o subtipo faria muita diferença para você indicar a quimioterapia neoadjuvante, qual é a sua conduta nesses casos? Você pensaria em biopsiar extremidades de microcalcificações? Você levaria em consideração só o fator invasor? Nos casos em que a gente tem quimioterapia neoadjuvante, tem essa resposta e sobra apenas microcalcificações, qual é a conduta que você tem? Então, eu acho que é mais uma coisa cirúrgica aí. E aí depois a gente pergunta a Renata, enquanto oncologista, como é que ela se sente. Então, o que que você faria nesse caso? Ô, Nath, eu respondi a enquete também. Foi É, das duas respondi a obrigada. enquete, né? Eu também. Vamos lá. Já me deparei várias vezes com essa situação, né? É, da mesma forma que você disse, se não tiver uma indicação de quimioterapia baseada no subtipo, geralmente eu vou para a cirurgia upfront. Não tento, assim, ir para uma neoadjuvância para tentar sumir com aquelas microcalcificações e não fazer a cirurgia, a mastectomia, né? Uhum. É aquela situação que normalmente a gente tem do que o componente em si é muito grande e o componente invasor pequeno ali no meio e a biópsia acertou o componente invasor, né? E a gente não ressecar aquelas microcalcificações numa cirurgia não é factível. Então eu procuro fazer a mastectomia. É, e nunca fiz essa ideia, você deu uma ideia aí, nunca fiz isso de biopsiar a extremidade para ver se, Também se não. tem Eu doença ou não. concordo, eu concordo com a sua conduta. Já viu o colega fazendo? Já. Não, você ficou Já, e impressionado? marcar as extremidades das Não, microcalcificações. marcar a extremidade eu já Isso, fiz, então é. eles biopsiar, chegou um caso que biopsiou as extremidades das micros, e aí para saber o que que eram aquelas extremidades, entendeu? E marcar isso pensando, às vezes uma mama muito grande, você pode fazer uma cirurgia conservadora depois, agulhar essas extremidades, que deve ser o que o Tenório está falando, mas era bem isso mesmo que a gente queria saber de conduta, assim, sua. Juliana, você sabe que eu fico preocupado um caso desses com microcalcificação que tem uma grande extensão e é associado com um subtipo muito específico, que é HER2, né? Uhum. HER2 dá muito microcalcificação. Só que às vezes HER2 dá CDI com CDIS. Uhum. E se a gente parte para a neoadjuvância, muitas vezes a gente vai fazer um overtreatment, um tratamento demasiado, porque a área invasora era menor que 2 centímetros. Também já me deparei com esses casos e a discussão em tumor bordo, opere, que aí eu sei o resultado final e aí eu balizo, eu ponho esse fiel da balança para mais ou para menos. Essas Então situações você aí, também vai talvez. considerar o tamanho e tudo da lesão nodular para a quimioterapia, né, Lin? Sim, a gente precisa mas eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente sempre tem dúvida, a gente precisa perguntar para o colega patologista. Porque às vezes foi para um serviço que você não conhece. E às vezes você precisa também de uma segunda opinião. Mas Talvez quando essa você conhece, você situação aí, precisa entrar em comunicação direta, né, Julano? E essa, rápida. essa situação, talvez a ressonância magnética tenha um papel importante, porque Uhum. não é um bom método para ver microcalcificação. Talvez ela consiga ver a extensão do tumor invasivo dentro desse componente in situ grande, né? Facilita para a gente quando, por exemplo, você faz a biópsia e vem só in situ, e aí você já vai para a cirurgia mesmo. Agora, nessa situação grande, vem invasivo, qual a extensão real? Você fica no limite, né, de acontecer isso, de escalonar ou escalonar no tratamento. Por exemplo, se você opera, vem um tumor pequeno, beleza, mas se opera, vem um tumor grande, e subtipo HER2, você imaginaria que
se soubesse que aquele tamanho inicial era maior, você indicaria neoadjuvância. Mas a Então, sua é intenção em indicar neoadjuvância nesses tumores, por exemplo, não é você diminuir a a extensão da sua cirurgia. cirurgia. Não, não é não. Uhum. É só para as indicações que a gente está conversando nessa Clássicas, Sim, sim. sim, exato. podcast aqui. E na sua opinião, Juliana, se ela é uma paciente nessa situação, lesão nodular, uma microcalcificação extensa, veio encaminhada do ginecologista com só a biópsia do nódulo, CDI, não representativo de microcalcificação, você tenderia a fazer uma nova biópsia das microcalcificações ou não? Aí ia se basear pelo tamanho dele para quimio ou não, ou ia direto aí para cirurgia? Só entender assim, não veio Queria uma micro da amostragem da biópsia. micro, se haveria necessidade da amostragem da micro para você, Você sabe se no que eu CDI tive, não tivesse representado. eu tive um caso recentemente dessa forma, mas na verdade, Paulo, ele não era uma extensão de micro contínua, era um foco Focos, né? que tinha CDI e não tinha micro. E tinha uma outra micro separada, que porventura, se não fosse doença, eu poderia fazer uma cirurgia conservadora. Eu biopsiei essa micro. Mas numa situação, eu acho que você vê aquela distribuição segmentar muito suspeito de eu não biopsiaria a micro, é só para saber que é carcinoma in situ, né? Então, tem essas duas. A imagem eu acho que é importante nesse cenário aí. Você olhar e decidir se é preciso ou não uma nova amostra. Falei que esses dias eu acabei fazendo, né? Mas e deu carcinoma in situ. E acabei optando por uma mastectomia, porque era bem distante e não quis fazer dois quadrantes. Mas é isso aí. Renata, É assim enquanto que eu Agora vamos ver o oncologista, oncologista. alguma Gente, esse é o pontuação em nosso relação a terror, isso? né? É o terror do oncologista. Isso a gente sempre leva para tumor board, porque é sempre complexo. Porque a gente sempre fica preocupado em tratar demais. Uhum. E por outro lado, a gente fica com um pouco de remorso de falar, vou operar, e se era grande, eu perco a chance de fazer a neoadjuvância, e se ela não tiver resposta patológica completa, se for, por exemplo, um HER2, de oferecer depois um TDM1, Hum. né? Então, isso é super angustiante pra gente, assim. Quando é um tumor luminal, eu acho que é mais fácil a decisão. Você não sabe o que tem, opera. Opera e depois a gente vai ver o real tamanho do componente invasivo e aí a gente oferece o tratamento de acordo com o que tem. Agora, no HER2, isso dá, eu acho isso sempre é complexo e aí eu acho que a gente precisa muito da ajuda do patologista e do médico radiologista, né, para olhar a ressonância e tentar ajudar a gente a entender se às vezes, tem um realce lá, se esse realce é cara de in situ, se é cara de invasivo, o que é que parece para a gente tentar entender e tentar fazer o tratamento de acordo, mas eu acho que tem que ser uma discussão bem multidisciplinar, né? Difícil. Uma tendência de tudo, né, Elenco? Sim, numa avaliação de uma equipe Obrigatoriamente. multidisciplinar, né? Apurada. Mas eu acho o interessante a gente trazer esses casos até para discussão aqui no nosso videocast, porque nós temos muitos colegas, nós somos privilegiados de ter isso, né? E É. a sociedade também de mastologia sempre também incentiva isso, com a educação continuada sempre, mas tem muitos colegas que infelizmente não têm essa possibilidade, né? Então, assim, para a gente deixar uma ideia, uma noção de casos Reais. aparentemente muitas vezes podem ser até simples, que na realidade não são, né? Uhum. Eu acho que foi excelente. Acho que nós abordamos Muito tudo bom. aqui, né, Muito Nathalie, né, bom. Lincoln? Tudo que nós Sim. tínhamos Acho que foi programado. muito bom. Acho que tudo Uhum. que a gente tinha programado a gente discutiu aqui com vocês. Quer deixar os últimos recados, Nathalie, Lincoln? Queria agradecer, como sempre, aos ilustres speakers, palestrantes. Obrigado, Renato, por estar aqui. Obrigado, Juliano. Obrigado, Tenório. Obrigado, Nathalie. Todos os membros da Educação Continuada, inclusive a equipe que nos auxilia aqui no estúdio. Vamos pedir, né, Nathalie, que a Renata e o Juliano faça as suas considerações finais, mensagens, por favor. Gil, dou as honras para o mastologista. Não, Lady Ah, first, né, Gil? Mas as damas primeiro, não tem isso, Renato?
Ai, gente, certeza. queria agradecer. Foi maravilhoso, foi ótimo. Eu acho que os oncologistas, a gente aprende muito nas discussões com os cirurgiões. E é excelente para a gente poder participar e aprender todas essas nuances cirúrgicas que vão nos auxiliar na melhor conduta oncológica. E agradeço a participação aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Juliane? Gil? Obrigado pelo convite, viu, pessoal? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês são os meus amigos. Paulo, Limpo, de coração aí, a Nath. E esse papo foi muito bom, muito produtivo. A gente pôde discutir assuntos que eu, pessoalmente, vou daqui para frente refletir e repensar alguns conceitos meus. Espero que quem esteja vendo esse videocast também, que tenha ajudado nesse sentido, ver essas opiniões aí. Obrigado Obrigada, pelo Gil. E a convite. gente sempre convida todos vocês a ouvirem, verem os nossos videocasts. E é sempre um prazer também estar aqui com vocês. Pessoal, lembrei de agradecer à diretoria, que sempre nos apoia incondicionalmente, desde o primeiro videocast. E seguiremos. Até o próximo.